Proteína, o material da vida. É fácil entender como o controle genético se tornou uma metáfora, pois os cientistas se adaptaram rapidamente aos conceitos a respeito do mecanismo do DNA. Especialistas em química orgânica descobriram que as células são feitas de 4 tipos de moléculas grandes: polissacarídeos, açúcares complexos, lipídios, gorduras, ácidos nucleicos, DNA, RNA e proteínas. Embora a célula precise das 4, o componente mais importante para a vida do organismo é a proteína. A estrutura de nossas células é composta em grande parte de blocos de proteína. Observando os trilhões de células que compõem o nosso corpo, poderíamos dizer que são pequenas máquinas de proteína, embora já se saiba que são muito mais que meras máquinas. Parece algo simples, mas não é. Para se ter ideia, são necessários mais de 100 mil tipos diferentes de proteínas para compor o nosso corpo. Vejamos como elas são organizadas. Cada célula é uma cadeia ou cordão linear de moléculas de aminoácidos, parecida com aqueles colares de contas plásticas coloridas de brinquedo, que as meninas tanto gostam. Cada cadeia representa uma das 23 moléculas de aminoácidos utilizadas pela célula. Embora a analogia do colar de contas seja interessante para elucidar o conceito, nem todos os aminoácidos têm formato tão perfeito. Para se aproximar do formato real, tente imaginar um colar que saiu de fábrica um pouco amassado, deformado. Para ter uma ideia melhor de como são os aminoácidos que formam a espinha dorsal das proteínas das células, imagine um colar mais maleável que o de bolinha de plástico, mas que pode se romper se for esticado ou dobrado com muita intensidade. A estrutura e o comportamento dessa coluna vertebral também pode ser comparados ao de uma cobra, com pequenos ossos interligados, chamados vértebras, que lhe permitem se mover e ficar nas posições mais variadas ou mesmo se enrodilhar. As juntas flexíveis, ligações peptídicas entre os aminoácidos dessa coluna de proteínas, permitem que cada uma delas adote um formato diferente. Com a rotação e flexão de suas vértebras de aminoácidos, as moléculas de proteínas parecem nanocobras, capazes de se contorcer e esticar. Há 2 fatores básicos que determinam o contorno da espinha dorsal de uma proteína e, por conseguinte, sua forma. Um é o padrão físico definido pela sequência de aminoácidos de formatos diferentes que formam o colar. O segundo é a interação de carga eletromagnética entre os aminoácidos da cadeia. A maior parte deles tem carga positiva ou negativa, o que os transforma em uma espécie de ímã. Carga semelhante faz as moléculas se repelirem e carga oposta faz com que se atraiam. As espinhas dorsais de algumas moléculas são tão longas que requerem ajuda de assistentes, chamadas proteínas acompanhantes, para serem dobradas. Proteínas em posição incorreta não funcionam direito, exatamente como a coluna vertebral humana. Essas proteínas anormais são marcadas pelas células para serem destruídas. A cadeia é então desmontada e seus aminoácidos reciclados na síntese de novas proteínas.